Conhecendo um museu e as regras por onde passamos. Já tem um tempinho que a gente vem estudando sobre regras, organização, vida em sociedade, convivência, né? Então, neste capítulo, falaremos sobre os museus. Você vai entender como as regras e os regulamentos são importantes para organizar os espaços da cidade. Além disso, você vai conhecer outra fábula e vai ser convidado a pensar sobre o uso das consoantes C de casa e G de gato, né? E sobre a escrita de palavras, frases e textos. Vamos ouvir direitinho? Frases e textos. Tá vendo que a gente vai aumentando cada vez mais o nível? Então, eu preciso que vocês se esforcem, assim como eu vou me esforçando por vocês também, tá? Observando essa imagem, pergunto para vocês: vocês conhecem algum museu? Já foram em algum museu? Existem museus de vários tipos. Tem museu com obras de arte, telas, com esculturas. Na verdade, todos os museus são de arte, mas também tem museu que mostram animais empalhados, ossos de animais que já existiram. Então, tem museus de roupas, sim, roupas antigas, enfim. Tem museu de um monte de coisa. A pergunta é: você já foi a algum museu? Se você já foi a algum museu, com certeza você deve ter observado isso aqui que está na nossa imagem de abertura, página 20 e 21, ó. Você já deve ter observado que tem sempre uma pessoa, às vezes com a prancheta na mão, guiando as outras pessoas e falando um pouco sobre as obras que estão expostas, certo? Ao visitá-lo, devemos respeitar as regras. Será que no museu tem regra? Regras, sei lá, de silêncio, comportamento, veste. Será que no museu tem isso? Se nós virarmos a página do nosso livro, aqui no Conversa Vem, diz assim: em todos os ambientes existem regras para que as pessoas possam saber como se comportar e agir. No museu também não é diferente. Escreva uma regra que devemos respeitar em um passeio no museu. Tem uma regra muito importante, que é essa aqui, olha. Escrevam aí pra mim. Eita. Agora sim. Não devemos tocar nas obras. Nós não devemos tocar nas obras. Isso é de suma importância. Por que, tia Rosa? Porque as obras que estão lá, a não ser que alguém permita uma ou outra, porque às vezes tem algumas expostas para a gente poder manusear, não pode tocar pelo fato de ser frágil, pode danificar a obra, pode acontecer de roubo também por ela estar tão exposta. Enfim, tem vários problemas que podem acontecer. Então, essa é uma das regras mais que importantes que você deve saber, certo? Aqui em Teresina, ali em frente à Praça da Bandeira, tem um museu, onde mostra muita coisa que desde o início da fundação de Teresina, se eu não me engano, ou coisas bem próximas ao início da fundação, não podem ser tocadas. Tem muita coisa que não pode ser tocada, mas já tem outras que podem ser manuseadas, sim, mas com cuidado e com a observação do guia, né? Aquele que está mostrando e explicando cada peça ali demonstrada, certo? Então, aí você copia no seu livro. Não devemos tocar nas obras.
É uma das regras mais importantes, tá bom? E agora, vou subir só um pouquinho, tem dizendo o seguinte: regras para visitar um museu. Em todos os lugares há regras que garantem uma boa organização e convivência. Essas normas são importantes, principalmente nos espaços frequentados por um número grande de pessoas. A turma de Júlia fez uma visita ao museu da cidade. Ao chegar, recebeu as seguintes orientações. Olha só as orientações que eles receberam. Para que a visita ocorra de maneira segura e confortável, é importante que sejam observadas as seguintes recomendações. Olha só, olha aqui a que eu acabei de falar. Não toque nas obras expostas, ajude-as a preservá-las. Tá vendo? Não podemos tocar nas obras que estão expostas. Tá vendo como ela é muito importante? É super importante, porque às vezes um toquezinho pode estragar, porque são coisas, a maioria dos museus, na verdade, são para isso, para coisas antigas. Tem coisas no museu que estão dentro de caixas de vidro, ou seja, você tem que ver através do vidro, porque com o contato com o ar, elas podem se deteriorar, ou seja, se danificar. Então, por serem muito antigas, certo? Vou subir aqui um pouquinho. A próxima diz: não é permitido no museu entrar no museu com comida ou garrafas com líquidos. Também pelo mesmo motivo, por conta das obras expostas. Pode acontecer de, além que mesmo dizendo que não é para tocar, tem gente que desobedece, inclusive adultos. E aí, com as mãos sujas de comida ou com garrafas que transpiram por estarem geladas, tocam, mancham. Isso é muito chato. Acompanhe as crianças e oriente-as a não adotar comportamentos que ponham em risco as obras de arte. Muitas vezes as crianças ficam birrando, querem correr, porque é um espaço bem aberto. E não pode, tem que ter todo um cuidado. Ali você está sendo acompanhado por um guia. O guia ele não tem tanta voz de comando quanto o pai e a mãe. Então, lá no momento, o pai e a mãe, ou o responsável, ele que tem que ter voz, pulso para poder dizer: olha, você não pode fazer isso. Fique aqui do meu lado. Segure na minha mão e não solte. Então, tudo isso é importante. Outra orientação é: evite que as crianças corram pelo espaço expositivo e que se aproximem de forma perigosa das obras de arte. Vocês estão vendo o cuidado que eles têm com a obra? É muito cuidadoso. O próximo diz: a entrada de animais não é permitida. Mas o meu cachorrinho é tão pequenininho, ele não faz nada. Mas não pode. Não pode. Nesses ambientes não pode entrar animais. O próximo diz: somente são admitidos cães-guias que acompanhem pessoas com deficiências visuais. Aí sim, porque esses cães, a partir do momento que você coloca neles a guia, que é parecido com uma coleira, mas não é, eles já adotam outro comportamento, porque eles foram treinados para isso. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela precisa desse animal para poder se locomover. Então, nesse caso, é o único caso que é permitido animais. E por fim, o uso de bicicletas, patins, skates ou similares não é permitido em nenhum dos espaços do museu, tá certo? Não é permitido, isso é mais do que óbvio. Para que eu vou entrar num museu com bicicleta, patins, skate? Não tem lógica, né?
E essas normas, elas são normas para a visita do Museu Oscar Niemeyer. Tá disponível nesse site aqui, olha, que tá mostrando aqui embaixo, tá bom? Inclusive, o acesso foi feito dia 12 de fevereiro desse ano, então é recente, ok? Vamos para a nossa página para entender o texto. E vamos aqui discutir um pouco. Vamos ver agora aqui quem tá aqui online. Olha, o Jonathan e a Maria Júlia já estão aqui conosco também. O Luiz Davi. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira questão. Você acha importante um museu ter regras? O que você me diz? Você acha que é importante um museu ter regras, sim ou não? Respondam para mim, por favor. Deixa eu ver aqui quem vai me responder. Vamos ver aqui o Jonathan. Jonathan, você acha que é importante o museu ter regras? Se sim, me diga o porquê. Se não, me diga o porquê também, tá bom? A tia Rosa escrever aqui junto com seus coleguinhas. Por que é importante ter regras ou não é importante ter regras? Vamos lá, Jonathan? Ó, seus amigos aqui já estão respondendo. Vamos agora esperar o Jonathan, tá? Sim, por que, Jonathan, que é importante ter regras no museu? Vou colocando logo aqui, ó. Sim, ponto. Mas agora eu quero saber o porquê. Se sim, é importante ter regras no museu, por que é importante? Vamos ver por que é importante. Diante de tudo que a gente leu, dessas regrinhas, de como se comportar dentro do museu. Por que será que é importante? Alguém sabe me dizer por que é importante? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu. Olha, o Paulo disse que é porque se não ter regras, vira... Verdade, né, Paulo? Porque senão vira uma bagunça, né? Na verdade, é importante para que todos possam visitar o museu de maneira organizada, né? E assim preservar as obras que estão ali. Então, ó, sim, é importante, não é isso? Vamos lá para colocar a resposta. Porque é importante, sim, porque, vamos colocar assim, dessa forma, todos podem visitar
de maneira organizada. Pronto. Escrevam no livro de vocês, por favor. Agora eu gostei da resposta de vocês, porque viram a bagunça. Realmente. Já pensou entrar todo mundo assim no bolo lá dentro? Ave Maria. Verdade, Maria Júlia. O se não é separado, tá? S-E, se não. E o bagunça não é com S, é com C cedilha, tá? Não entendo que faixa branca é essa. É essa aqui? É essa faixa branca aqui? Não estou entendendo. Me explique no WhatsApp que fica melhor. Bom, eu estou utilizando as duas formas para todo mundo, então tá dando para conciliar. Vou colocar, tá, gente? Quando tiver alguma dessas dúvidas assim, é melhor me mandar pelo WhatsApp. É melhor me mandar pelo WhatsApp, porque eu vou entender melhor. Durante a aula fica um pouquinho complicado, porque aqui é mais para a resolução das respostas dos alunos, tá? Essa faixa ela fica no meio, a faixa de perguntas. Essa aqui fica dessa forma, só por algum tempo. Mas não significa que é a resposta do aluno que vai ficar ali para dessa forma. Eu sempre vou colocar no livro para que vocês escrevam aqui, como está escrito dessa forma, tá bom? No caso, quem não consegue responder nessa faixa, que no caso são a caixa de perguntas, eu sempre vou colocar o comentário aqui ativado. Então, de certa forma, vai dar certo para ambas as partes. E depois vai ser respondido no livro como está aqui. É só uma forma de participação diferenciada. Fica mais exposta, porém ela não vai ficar ali para sempre, tá bom? Então, aqui a resposta tá escrita aqui na número 1. E vamos aqui enquanto vocês escrevem, mas eu já posso estar lendo a número 2, tá? Vou tirar aqui o comentário rapidão, só para me poder ler junto com vocês essa parte daqui do final. A lista de regras do museu. Então, de acordo com isso, a lista de regras do museu, ela faz o quê? Ela ensina a fazer alguma coisa,
ela apresenta ordens sobre aquilo que pode ou não pode ser feito no ambiente, ou conta a história de como o museu foi criado. Então, qual dessas aqui é a resposta? A lista de regras do museu, número 1, ensina a fazer alguma coisa? Número 2, apresenta ordens sobre aquilo que pode ou não pode ser feito no ambiente? Ou número 3, conta a história e como o museu foi criado? Qual é a resposta correta, gente? Qual a resposta correta? Número 1, 2 ou 3? Olha aí, o Paulo disse que é a número 2. Muito bem, Paulo. Apresenta ordem sobre aquilo que pode ou não pode ser feito no ambiente. Então, a gente marca aqui a número 2, tá bom? Número 2. Que, na verdade, não é que ela está ensinando, tá, Luiz? Não é que ela está ensinando. Na verdade, ela está apresentando ordem sobre aquilo. Ela está mostrando, ó, você tem que fazer isso aqui dentro é dessa forma. Mas não significa que você vai levar para todos os lugares. Não tocar nas coisas, não correr, certo? Tudo bem? Ok. Então, vamos aqui para a terceira questão. Na terceira questão, diz o seguinte: há alguma norma de visitação que você não sabe porque existe? Converse com seus colegas e o professor sobre isso. Depois registre sua resposta. Bom, essa resposta aqui ela é pessoal. Então, você vai ter que pensar um pouco aí, ó, há alguma norma de visitação que você não sabe por que existe, diante de todas essas regras que eu li para vocês aqui, ó. Tem alguma delas que você não sabe por que existe, tem alguma dúvida do porquê, ou então tem alguma outra que você conheça, que você não entende por que ela existe. Então, você escreve aqui para mim, tá bom? Essa aqui é uma resposta pessoal, porque cada um com certeza vai ter uma resposta diferente. Certo? Tá bom? E a quarta questão diz: leia novamente esta norma. Acompanhe as crianças e oriente-as a não adotar comportamentos que ponham em risco as obras de arte. Além de correr, que outros comportamentos podem colocar em risco as obras de arte? Então, gente, respondam para mim aqui, ó. O comentário está ativado, pode também responder lá na caixa de perguntas. Além de correr, qual é o outro comportamento que pode levar pode ocorrer riscos para a obra de arte? Além de correr. Qual é outro comportamento que pode causar danos, provavelmente causar danos às obras de arte? Respondam para mim, por favor.
muito bem, Maria Júlia. Muito bem. Um desses aqui tá correto, olha. Tocar. Faltou só a letra R, mas a tia Rosa vai colocar ali pra você, tá? Olha só. Tocar. O que mais, gente? Podemos fazer. Algum tipo de comportamento nosso pode danificar uma obra de arte. Verdade, Valentina. Entrada de animais. Verdade. Luiz Davi, vamos prestar atenção na aula, tá, meu amor? Entrada de animais. O que mais, gente? Tem um outro que também é super importante não fazer para não causar danos às obras de arte. O que é? Tem um que é bem importante. Ó, o Ângelos disse tocar. Muito bem, Ângelos, tocar. A gente até colocou aqui. Ótimo. Entrada de gato é a mesma coisa de entrada de animais, tá, Maria Júlia? Mas olha, vocês estão esquecendo de um. Ó. Não entrar com... Aliás, assim, entrar com alimentos e bebidas. Escrevam aí no livro de vocês, tá? E aí a gente encerra a nossa aula de português.